Bom dia, Afonso. Então, você tem uma longa trajetória como diretor de fotografia de cinema. Poderia nos relatar como foi sua experiência pessoal de trabalhar com cinematografia para um ambiente de realidade virtual? Tá bom, então, essa minha trajetória como diretor de fotografia, ela é a minha trajetória de vida. Não como diretor de fotografia, mas como artista, como tecnólogo. E vem desde criancinha. Isso é uma coisa de um sonho, de talvez ter tido minhas primeiras experiências assim de meu pai me levando para ver séries quando eu tinha 4, 5 anos. Mas é engraçado que nessa trajetória eu sempre tive uma paixão que eu não sei de onde vem realmente, e sempre fico me estudando, que é do estéreo. Entende? Então, eu me lembro também, meu pai, uma vez me traz, isso deve ser 1948, por aí, ele me traz um gibi, um desses gibis que tinha um óculos dentro. E quando eu vi a primeira imagem estéreo, aquilo me chamou a atenção, me clicou alguma coisa que tinha dentro de mim, que até hoje se transformou numa paixão. Eu tenho com isso, inclusive no dia a dia, eu amo ver as coisas em estéreo, e é isso como todos nós vemos, entende? Nós temos essa presença em estéreo do nosso mundo, que é em 3D. Então, quando começou a vir o cinema em estéreo, que a gente chama de cinema 3D, desde os anos 50 e tudo, eu sempre tive voltado para isso. Então, esse encontro agora com a realidade virtual, que esse nosso projeto do Tempest, aqui no Visgraph, que eu me inseri, ele vem complementar essa minha paixão, esse meu querer em ver as coisas virtuais, mas de uma forma estéril, entende? Eu quero ver perto, eu quero estar próximo, eu quero ver volume, eu quero ver profundidade, não é isso? Então, eu acho que esse seria, assim, dentro da minha alma, do meu querer, entende? A coisa mais importante está integrado nesse projeto. A respeito da iluminação e das câmeras, quais foram as potencialidades e as contingências de trabalhar com esses recursos na produção de The Tempest? Tá bom, olha só. Enquanto essas ferramentas são maravilhosas de um certo ponto. Nós estamos trabalhando com essa engine chamada Unity, que eu vim aprender, que é realmente uma plataforma de desenho e de produção de jogos. E é muito inteligente, foi muito inteligente da parte da equipe essa integração dessa plataforma que propicia uma série de coisas em relação tanto à iluminação quanto à colocação das câmeras, das escolhas de câmera. E que eu achei ótimo já é a forma da máquina entender o nosso querer de uma certa forma como diretor de fotografia, ou seja, você tem uma câmera que você acompanha o avatar, você acompanha o ator. Mas, evidentemente, tudo isso tem que ser muito mais aperfeiçoado, porque eu acho que ainda, entende, os operadores de câmeras humanos, entende, tem uma possibilidade artística de uma precisão maior de interpretação do correto do que essas ferramentas. Então, a mim me interessa tudo que se relaciona ao aumento do realismo. E eu acho que nós estamos chegando cada vez mais próximos dessa possibilidade. Então, evidentemente, esse nosso trabalho, essa nossa pesquisa e o produto que nós estamos adquirindo, já existe um realismo muito bonito, muito bom, mas nós necessitamos mais, entende? O meu querer é que esse realismo fosse, num determinado momento, fotográfico, entende? Ou seja, um realismo total, ou então o realismo que existe na cinematografia atual. Nesse momento, nós estamos lidando com construções ainda
artificiais, de ambientes 3D construídos, entende? Avatares, mas eu adoraria poder estar próximo mais do realismo que existe nesse momento na cinematografia convencional. A nova fase do projeto levantou questões acerca da possibilidade de um cinema ao vivo, no qual a plateia participa da escolha final do estilo visual e algoritmos inteligentes editam em tempo real a mídia que será exibida na tela ou no headset de realidade virtual. Como você vê a relação entre esses novos agentes criativos e o trabalho prévio realizado pela equipe de pesquisa e de produção cinematográfica? Olha só, eu vou ser franco nesse ponto, entende? Eu estou inserido, e a minha cultura está inserida em arte, de uma forma da criação artística, e na criação da arte, o que interessa mais são as diferenças de subjetividade. Mas até hoje, a arte que eu conheço e a arte que eu participo, ela vem de uma pessoa e é direcionado a um público. E na história da arte, na maior parte das vezes, é isso que acontece. E a importância disso, eu acho até quando você analisa a pintura ou a interpretação de uma natureza morta. Você tem um vaso de flores com algumas frutas, entendeu? Aquilo é um modelo, um gabarito para todos os diferentes pintores. E o que se vê dali? O que se vê, na verdade, o importante de pintar uma natureza morta ou de interpretar alguma coisa que é comum é a subjetividade. Na verdade, o produto da arte são as diferenças subjetivas. E nas diferenças subjetivas, na verdade, o que você encontra é a humanidade. Mas então, nesse processo, então eu entendo isso, por exemplo, por cinema. O cinema, você tem um diretor, claro que o cinema tem um diretor, tem um autor, mas é um processo coletivo, que tem outros elementos aí que são coautores, digamos, da obra. Isso aí é uma discussão muito grande. Mas você tem alguém, ou você tem uma equipe mostrando uma coisa para uma plateia. Agora, eu não quero fechar meu pensamento para a possibilidade da plateia mudar essa obra. Mas eu, pessoalmente, não tenho interesse nenhum nisso. Porque na verdade, isso eu nunca cheguei a entender, entendeu? O porquê disso, entende? Para que dar essa ferramenta? Você pode dar, eu acho que isso é uma forma, talvez até que venha talvez da cultura dos jogos, de você fazer isso e tudo, você dá uma liberdade de interpretação à obra. Mas o que eu estou interessado na realidade, de ver, entende, as diferenças de ponto de vista de vários autores, e não da plateia ou do espectador interferir nessa obra mesmo. Tá? Uhum. Essa já é mais controversial. Né? Uhum, é perfeito. Mas tá... eu acho que é essa a ideia mesmo. Tá vendo? Talvez um pouco mais controverso agora. Sobre o futuro. Tá. Sobre o futuro. Para além do escopo experimental e de pesquisa alcançado em The Tempest, você percebe um potencial interesse da indústria cinematográfica por formatos mais híbridos e interativos de produção e fruição de mídia? Olha, eu acho o que não só a indústria, mas o espectador, o público, você colocando o público humano, entende? O que a humanidade, de uma certa forma, ou o espectador quer para mim, entende? Eu acho que isso é histórico. 35 mil anos, o Homo sapiens, o sapiens, ele estava vivendo numa caverna, de repente tem um furo na caverna que projeta o que a gente chama de uma imagem de uma câmera obscura. Ele vê pela primeira vez uma imagem em movimento, ele vê pela primeiramente uma imagem virtual. Aí o que ele começa? Ele começa a ver que ele pode se expressar, aquilo existe, ele começa a pintar. Existem hoje
elementos históricos que mostram que isso já aconteceu há 35 mil anos antes de Cristo. Vem a pintura. Depois da pintura, em determinado momento, 1000 anos antes de Cristo, vem o teatro grego. É a presença do espectador com aquilo. Depois vem a fotografia, que cria um grau de realismo muito maior do que a pintura. Depois vem a cinematografia, as imagens fotográficas se põem em movimento. O que a gente gosta e o que a gente... Você tem ultimamente o fenômeno do filme Avatar, que é a maior bilheteria do mundo até hoje. O que era? Era o tridimensional, entende? Com som maravilhoso, estereofônico. O que nós estamos vivendo? É o aumento da imersão visual, da imersão ao virtual. Ou seja, o virtual está nos fazendo nos inserirmos emocionalmente numa coisa criada, entende? Então, isso está ligado, para mim, à percepção humana mesmo, da realidade. Ou seja, eu estou vendo vocês, eu estou vendo as câmeras, eu estou vendo os objetos de uma forma estereoscópica, não é isso? E isso é a minha imersão. Nós vivemos, a nossa solitude vive uma imersão o tempo todo, desde que a gente acorda, não é? Ao você dirigir um automóvel, ver tudo. Eu acho que o espectador, o que a indústria quer, é o aumento dessa inserção virtual, entendeu? Então, eu acho que o futuro está nisso, entende? De você levar as pessoas, não fisicamente, mas fisiologicamente, mais emocionalmente, a experiências incríveis, entende? A partir desse realismo. Nesse momento, essa obra que foi feita pelo Tivo e pelo Inharato, que está sendo exposta agora no LACMA, não é? É o maior sucesso de um museu, entende? De apresentação do museu do mundo. Ninguém consegue ingressos para isso. O que é aquilo? Porque é a participação do espectador numa coisa muito difícil. Agora você imagina você ser posto perto do drama dos refugiados, entende? Ser posto próximo de situações altamente penosas, entende? Que a humanidade se entenda muito mais, de uma forma emocional muito mais participativa. Eu acho que esse que é o futuro. O futuro é o aumento do realismo e aumento da imersão visual, entende? As outras coisas, entende, não me interessam muito, entende? Ou eu não saberia muito como entrar, ou não tive tempo de pensar ou de participar. Mas estou aberto a tudo.